Beleza. Agora deixa eu compartilhar com vocês a nossa telinha aqui. Piriri, piriri. Tela cheia, aqui mesmo. Pessoal, todos conseguem ver o slide aqui? Sim. Ah, beleza. Sim, Pessoal, sim, dá para ver. opa, obrigado, Leonardo. Pessoal, esse aqui foi o nosso último slide, tá, da nossa última aula. Só para recapitular então o caminho. No primeiro slide, nós fizemos o caminho sobre a crise do modelo aristotélico, como que a crise do modelo aristotélico lá no fim, né, da Idade Média, a partir do Renascimento, digamos assim, estabeleceu o caminho para se determinar a ciência moderna. Então ocorreram algumas mudanças, podemos perceber o nascimento da ciência moderna. Dentre os autores que são fundamentais para o nascimento da ciência moderna, podemos destacar o Copérnico, o Francis Bacon, o Galileu, né? E o objetivo desse período é reformar o saber humano. Eles estavam, né, preocupados em reformular, reestruturar o conhecimento humano, já que novas observações foram feitas, paradigmas antigos foram quebrados, né? E aí surge aquilo que a gente melhor, né? É estabelecido aquilo que a academia costuma categorizar como posturas epistemológicas, né? Posturas filosóficas a respeito do conhecimento. Né? A primeira delas, dentro dessa ordem, né, é o racionalismo. Logo em seguida, iremos analisar um pouco mais detidamente o empirismo e a filosofia crítica. Né? Então, se a gente for colocar em termos bastante claros assim o surgimento de áreas acadêmicas da filosofia, podemos colocar que a história da filosofia moderna, ela enfatiza, a principal área filosófica da filosofia moderna é a teoria do conhecimento, ou a epistemologia, que lida com as origens, os critérios e os limites do nosso conhecimento, certo? E nós esclarecemos os conceitos de a priori e a posteriori, eles serão muito importantes para a nossa caminhada, né? Para analisar o que foi o racionalismo, o empirismo e a filosofia crítica, porque a partir das noções de a priori e a posteriori, nós vamos estabelecer os pontos, né? Só um minutinho, tem alguém querendo entrar aqui? Valdinei, beleza. A partir das noções, né, de a priori e a posteriori, nós iremos entender melhor essa concepção do que foi, né, qual é o ponto de fundamento para cada autor do que se estabelece o conhecimento. Para Descartes, né, nós iremos recapitular hoje sobre o caminho que ele faz para fundamentar o principal ponto do conhecimento dele, que é o principal ponto de linha, né, de certeza dele, que é o cogito, né, o eu penso. Assim como o Hume vai falar para a gente sobre o fundamento da experiência, os dados dos sentidos, e o Kant que vai falar para a gente sobre, né, a estrutura e as condições de possibilidade do conhecimento humano, unindo assim a razão e a experiência, certo? Então, nosso caminho tradicional, estamos começando pelo racionalismo de Descartes, né? E as obras fundamentais de Descartes, pessoal, só deixa eu colocar aqui no chat para vocês, é o material que eu acredito que lá no material do módulo de História da Filosofia Moderna, vocês devem ter esbarrado com a obra de Descartes chamada Meditações Metafísicas. Certo? Descartes. Só um minutinho, só um minutinho. Meditações metafísicas. Hoje a gente vai, pessoal, fazer o mesmo caminho que Descartes fez para chegar ao ponto final do argumento dele, que é o famoso argumento penso logo existo, ou cogito ergo sum, né? É claro, a gente ouve falar muito dessa frase, né, desse ponto final do argumento de Descartes, mas uma coisa bastante importante, né, é enfatizar que ele é o ponto final, né, do argumento de Descartes. Ele não é o ponto inicial, né? Ele não é simplesmente a frase pela frase. A gente vai
de forma bastante sucinta, né, fazer a mesma caminhada, o mesmo trajeto que Descartes fez para chegar a essa certeza, porque penso logo existo é uma certeza e para Descartes, né, penso logo existo é uma certeza indubitável, certo? Repetindo, para Descartes a concepção de penso logo existo, ela é uma certeza, certo? E ela é uma certeza indubitável, ela mostra clareza e distinção, certo? Então, vou colocar aqui cogito ergo sum, certeza, né? Indubitável. Seria muito melhor se eu tivesse uma luzinha aqui. Eu vou tentar descolar um tabletzinho, eu vou colocar uma luz aqui, acho que vai ficar bem melhor, certo? Cogito ergo sum, ou seja, penso logo sou ou penso logo existo, é uma certeza indubitável para Descartes, certo? Mas como que ele chegou a esse resultado? Porque como que ele chegou a essa conclusão? Como que ele chegou a esse ponto final, certo? Ele precisou estabelecer, pessoal, né, uma dúvida metódica, porque é o seguinte, né? Se a gente olhar, oh meu Deus do céu, apertei uma coisa errada aqui. Se nós lembrarmos, né, da proposta da filosofia moderna. Lá no século XVII, iremos, né, perceber que o modelo aristotélico estava em crise, né, que o modelo aristotélico estava em crise e os filósofos modernos eles precisavam reestruturar o conhecimento. Agora, né, já que várias premissas dos escolásticos e várias premissas dos pensadores aristotélicos eles foram colocados em dúvidas, né, eles precisavam reestruturar, reconstruir, começar do zero, né, o que é o conhecimento humano, aonde a gente consegue chegar com o conhecimento humano, certo? E o Descartes, segundo esse slide aqui, pessoal, ele precisou estabelecer uma linha de dúvida, uma linha cética, certo? E aqui, a principal ponto de dúvida cética de Descartes é essa primeira frase que vocês estão vendo aqui no slide de vocês, né? Que os sentidos apresentam erros. Por que Descartes ele denota que os sentidos apresentam erros? Porque o conhecimento, né, defendido por Aristóteles e pelos aristotélicos na Idade Média, né, ele foi todo fundamentado a partir dos sentidos. A noção de conhecimento para Aristóteles e para os aristotélicos foi todo fundamentado a partir dos sentidos. E quando Descartes comenta que os sentidos apresentam erros, ele está apresentando o caminho de dúvida, né? O caminho de dúvida, e a partir dessa desconstrução do que foi o conhecimento, ele pode reconstruir o conhecimento, só que com outras bases, com outros fundamentos, né? Repetindo então, a partir dessa dúvida cética, ele vai desconstruir a noção de conhecimento que foi determinada durante muito tempo, para depois ele reconstruir o conhecimento, só que com novas bases, com novos fundamentos, certo? E esses novos fundamentos ele começa a partir do eu penso, né? O eu penso ou o cogito. E isso foi dado de forma a priori, tá? Vamos com calma, né? Qualquer dúvida, qualquer colocação, a gente vai retomando com tranquilidade, com calma, beleza, pessoal? Ok, a noção de dúvida cética, a partir dessa obra que eu coloquei para vocês ali no chat, né, das meditações metafísicas, o Descartes ele precisa construir um caminho de dúvida cética, é claro. Vocês vão perceber que ele vai duvidar de diversas coisas, mas ele não vai duvidar pela própria dúvida. Ele precisa estabelecer uma dúvida para desconstruir o conhecimento até então defendido pelos escolásticos e pelos medievais, certo? Então, ele começa com a dúvida mais básica, a dúvida que vai iniciar o processo de desconstrução, né, de Descartes, né? Os sentidos nos apresentam erros. O nosso conhecimento, segundo Descartes, ele não pode ser fundamentado, né, a partir dos sentidos, porque ele é um aparato da nossa capacidade sensorial. Eles são, né, eles fazem parte da nossa capacidade de experienciar o mundo, só que eles não são digamos assim,
eles não apresentam certezas indubitáveis. Os sentidos não apresentam certezas indubitáveis. Porque os sentidos, né, a visão, a audição, o olfato, o tato, eles sempre podem nos enganar. Eles sempre apresentam limites nesse sentido. Né? O exemplo clássico de Descartes na obra Meditações Metafísicas é quando a gente olha para algum, vamos supor, a gente olha pela janela e nós vemos uma torre de uma igreja. Da nossa posição, né, vendo a torre da igreja de longe, temos a impressão que a torre da igreja de longe, o topo dela pode ser arredondado. Só que se nós chegarmos um pouco mais próximos, né, dessa torre da igreja, percebemos que ela não é arredondada. Vamos supor que ela é quadrada no topo dela, certo? Então, os sentidos, eles podem nos enganar constantemente, né? Então, a gente não pode fundamentar, segundo Descartes, todo o nosso conhecimento com base nos sentidos, porque isso, né, tem uma frase famosa do Descartes, né, não podemos confiar naquele que nos enganou pelo menos uma vez, porque não há garantias que ele vai nos enganar novamente, né? Ou melhor, né, temos garantias que ele pode nos enganar novamente. Então, não podemos fundamentar todo o nosso conhecimento com base nos sentidos, porque eles podem nos enganar constantemente. Mas beleza, né? A gente pode até perguntar, esse é o primeiro passo da dúvida de Descartes. Esse é o primeiro passo que ele toma para responder ao conhecimento aristotélico até então defendido, né, pelos autores do medievo principalmente. Mas beleza. Professor, mas, por exemplo, nesse exato momento, vocês podem até falar, né? Nesse exato momento, professor, eu estou olhando para a tela do meu computador, ou estou olhando para a tela, né, do meu celular, algo do tipo. Mas eu tenho plena certeza que eu estou aqui falando com o senhor pela tela do meu computador, pela tela do meu celular, estou vendo o meu computador na minha frente, estou vendo o celular na minha frente. Como é que eu posso duvidar dessa informação que eu estou recebendo pelos sentidos? Professor, eu estou ouvindo o senhor falar pelo microfone do fone do senhor. Como é que eu posso duvidar que eu estou ouvindo, né? Como é que eu posso duvidar e dizer que não estou ouvindo o senhor falar, certo? Então, uma coisa muito forte dos dados dos nossos sentidos, da visão, da audição, é que elas são fortes. É muito difícil a gente duvidar, né, dessas coisas, né? Mas o Descartes, nas meditações metafísicas, ele vai estabelecer, né, a seguinte linha, né, de dúvidas novamente. Primeiro, os sentidos podem nos duvidar, mas existem situações que parece que os sentidos, eles não são errados, eles não estão errados, eles não estão nos enganando, né? Nesse exato momento, estamos tendo uma aula remota, né, e vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo e vocês estão olhando para a tela do computador ou do celular de vocês. Certo? Mas vamos supor que estejamos sonhando, segundo que é uma dúvida que o Descartes ele coloca. Vamos supor que estejamos sonhando. É muito comum dos nossos sonhos, né? É muito comum nos nossos sonhos que eles se apresentem de uma forma bastante clara, de uma forma bastante, né, bastante forte. Os cenários, as situações, os eventos, as pessoas que estão presentes nos nossos sonhos, né, muitas vezes parecem tão claras e tão distintas que a gente não sabe distinguir o que é sonho, o que é realidade. Eu tenho certeza que vocês podem pensar em situações que vocês sonharam, certo? Em que vocês estiveram em confusão do que é sonho e do que é realidade. Pode falar, Bianca. Eu lembrei que tem um filósofo que contesta esse pensamento, né? Que ele fala que a gente pode estar acreditando só naquilo que a gente quer acreditar, que a gente está... Esse uso da razão, às vezes, está enganando a gente, porque a gente só vai estar acreditando naquilo que a gente quer. Exatamente. Isso é muito presente num filósofo britânico chamado Berkeley, né? Do George Berkeley. Ele fala sobre os limites do uso da razão, enquanto que o Descartes ele fala dos limites do uso dos sentidos. Então, de um lado nós temos, né, um empirista, né, falando justamente sobre a aplicação da razão, enquanto Descartes ele está estabelecendo, né,
os limites do uso dos sentidos, mas está corretíssimo. A razão do Descartes de fundamentar todo conhecimento com base na razão é justamente em resposta a todo conhecimento fundamentado com base nos sentidos que foi defendido pelos aristotélicos e por Aristóteles, né? Mas beleza, é exatamente isso. Retomando a linha, né, do que o Descartes ele fala, beleza, podemos duvidar dos sentidos, porque os sentidos eles nos enganam constantemente, né? Tipo, se a gente parar a pensar. Então, logo não podemos fundamentar todo conhecimento nos sentidos. Mas existem situações que os dados dos sentidos parecem muito claros e muito distintos. Estamos diante, por exemplo, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, eu estou ouvindo o que vocês estão falando, né? E parece muito difícil a gente duvidar do que está acontecendo nesse momento e pelos dados que estamos recebendo pelos sentidos, pelas informações que estamos recebendo pelos sentidos, certo? Mas o Descartes ele faz uma outra experiência de pensamento. Vamos supor que estejamos sonhando, né? Vamos supor que estejamos sonhando. Nós não temos um instrumento que faz a gente separar o sonho da realidade. Quando nós estamos sonhando, é mais comum a gente, melhor, né? É muito difícil a gente distinguir o que é sonho e o que é a realidade. Mas eu lembro até que os alunos falam assim: ah, professor, mas quando eu tô. Aconteceu algumas vezes de eu estar sonhando e eu meio que dizer no sonho: ah, eu estou sonhando, né? Mas agora, se isso é garantia suficiente para dizer que você sabe que você está sonhando, não existe um critério, não existe um dispositivo que você esteja consciente de que você esteja sonhando, né? Então, por mais que as experiências que estamos tendo agora, nesse exato momento, né, mesmo por mais claras, por mais vívidas, por mais distintas que elas sejam, se nós estivermos sonhando, nós não temos, né, um instrumento suficiente para diferenciar sonho de realidade. Então, esse é o experimento de pensamento que o Descartes está fazendo, né, está provocando a gente, para colocar sempre em dúvida esse caminho, sempre colocar em dúvida, mas por que ele está derrubando muita coisa? Para ele poder reconstruir de uma forma um pouco mais segura o conhecimento dele. Então, o primeiro passo de dúvida foi os sentidos. O segundo passo da dúvida foi o argumento do sonho, né? O argumento do sonho, nós não temos um instrumento cognitivo, né, forte, seguro, para diferenciar sonho de realidade, né? Então, logo, alguma coisa, estamos derrubando tudo aparentemente, né? O Descartes está destruindo tudo para poder construir tudo de novo, e nós, né, estabelecemos sentidos nos enganam e nós não conseguimos distinguir sonho de realidade. Mas beleza, professor, qual é o próximo caminho que o Descartes vai fazer? Beleza, os sentidos ele deixou de lado, o sonho é uma situação no qual nós como posso dizer, enfatiza, radicaliza, né, a dúvida sobre os dados dos sentidos. Beleza, podemos, né, duvidar dos sentidos. Então Descartes, professor, ele vai dizer que não podemos duvidar dos dados do raciocínio. Ele vai dizer que não podemos duvidar dos dados da nossa razão, por exemplo, do nosso raciocínio matemático, porque toda vez que eu digo que 2 mais 2 é igual a 4, né, isso é uma verdade que permanece inalterada para qualquer pessoa que ouve essa informação, ou que lê essa informação, ou que chega nessa conclusão. Parece que nós não podemos duvidar das verdades matemáticas, dos caminhos que se estabelecem, né, para chegarmos a verdades matemáticas. Seja, isso parece muito forte e todos nós concordaríamos com isso no nosso âmbito do cotidiano. Todos nós concordaríamos com essa informação no âmbito do senso comum, né? Mas aí vem o Descartes criando uma experiência de pensamento para tentar derrubar essa verdade, aparente verdade indubitável sobre os raciocínios matemáticos. Aí ele cria um cenário para tentar complicar a nossa vida, né, para tentar pra reforçar essa dúvida radical dele, né? Primeiro passo, nós duvidamos dos sentidos. Segundo passo, nós radicalizamos a dúvida dos sentidos, falando sobre o argumento dos sonhos. Agora ele vai, né, falar sobre o argumento do gênio maligno, né? Não sei se vocês já ouviram falar do argumento do gênio maligno, que é o seguinte:
E se estivermos, né, no lugar de um Deus, um bom, um Deus verdadeiro, um Deus que garante a verdade do mundo, no lugar dele nós tenhamos um gênio maligno que toda vez que chegamos a alguma conclusão matemática que parece indubitável, nós nos enganamos, porque ele é um gênio maligno, ele vai fazer com que nós nos enganemos todas as vezes. Então esse é o experimento de pensamento de Descartes que ele faz, né, para radicalizar a dúvida dele. Mas você pode até perguntar, professor, mas por que ele está radicalizando a dúvida? Descartes está radicalizando a dúvida para ele poder encontrar justamente uma certeza. Ele precisa radicalizar a dúvida dele para ele encontrar a certeza mais básica e a partir dessa certeza mais básica ele reconstruir toda a noção de conhecimento, né, que o período dele pede nesse sentido, certo? E aí, né, ele chega ao cogito. Mas como que ele chega ao cogito? Né? Nós duvidamos dos sentidos. Nós levantamos o argumento dos sonhos, né, que radicaliza o argumento dos sentidos, da dúvida dos sentidos. Nós radicalizamos duvidando também das certezas do raciocínio. Né? Nós estamos duvidando das certezas do raciocínio, da razão, né, dos raciocínios matemáticos, quando nós dizemos, né, que vamos supor que não há um Deus veraz, um Deus bom que garante a verdade dos nossos raciocínios, mas que no lugar dele existe um gênio maligno, que toda vez que chegamos a alguma conclusão bastante forte e bastante verdadeira, digamos assim, ele está nos enganando. Então, toda vez que chegamos a alguma conclusão matemática que pareça tão clara e tão, né, certa, estamos dentro do poder do gênio maligno e nós nos enganamos porque faz parte do gênio maligno nos enganar. Eu falei, poxa vida, professor, então parece que não sobrou mais nada. Não sobrou certeza nenhuma do mundo, não podemos ter certeza nenhuma do mundo. Mas aí Descartes ele percebe, né, uma coisa que por mais que haja um gênio maligno poderoso, né, suficientemente poderoso, esse gênio maligno não consegue, né, não consegue retirar, não consegue destruir uma única certeza, né? O gênio maligno ele não consegue, né, destruir o fato de que estamos duvidando. Duvidamos dos sentidos, duvidamos, né, das linhas do raciocínio, mas nós não podemos duvidar de que no momento que estamos duvidando, estamos aqui e estamos pensando. Então, por mais que forte que o gênio maligno nessa experiência de pensamento que o Descartes está fazendo, né, por mais forte que o gênio maligno seja, né, ele não vai conseguir evitar de estarmos pensando, de estarmos duvidando. Então, logo penso, logo existo. Penso, logo sou. Logo, essa é o componente mais fundamental que Descartes vai reconstruir o conhecimento dele. Pode falar, Bianca. Ele não pode destruir o fato da gente estar pensando, só que você duvida, mas você não pode ser que você não consiga encontrar a resposta certa, então. Não sei, por exemplo, você pode. Onde que ele quer chegar? O sujeito, ele vai começar, ele vai reestruturar todo o conhecimento a partir do sujeito, a partir do indivíduo. Mas qual é a base do sujeito? Qual vai ser a base do sujeito para isso? Não pode ser os sentidos, né? Para Descartes, né? Para Descartes não pode ser os sentidos. E ele teve que desconstruir toda a linha, né, dos sentidos do raciocínio aos moldes do que foi, né, os aristotélicos, os medievais especificamente, ele começar do zero. É claro que ele vai fazer o caminho de volta, ele vai fazer o caminho, né, de como que o sujeito deve conhecer o mundo a partir dos sentidos e a partir da razão, só que não é a partir dos mesmos modelos, né, do que foi os escolásticos, os medievais e os aristotélicos, certo? Então, a certeza indubitável para Descartes é que no momento que estamos, né, pensando e no momento que estamos duvidando ou conjecturando sobre acerca de alguma coisa, nós existimos. Então, logo, o eu pensante, né, o eu penso, vou colocar aqui, o eu penso, é o caminho, ou res cogitans, a partir do eu penso, né, da coisa pensante, né, coisa pensante é o res cogitans, coisa pensante, res cogitans,
É a partir dali que Descartes vai fundamentar aonde que começa o conhecimento do sujeito, certo? Né? Você, professor, mas o senhor comentou sobre as dúvidas, sobre a não certeza do sentido. Sim, perfeito. Ele vai retornar para esse ponto inicial de como que o raciocínio funciona, de como que os sentidos funcionam, só que de um caminho bastante diferente, né? Ele começa a partir do eu pensante. Ele começa a partir da res cogitans, do eu penso, que é, né, a partir da essência da alma ou tchananã, né? Uma coisa que vai aparecer muito claramente lá, né, nos próximos séculos, a mente. Então, Descartes, quando ele encontra essa dúvida, ou melhor, quando ele encontra essa certeza indubitável, ele encontra o eu penso, ele encontra a coisa pensante, né, a res cogitans, essa essência, essa alma, essa mente do sujeito que lida com o conhecimento, que lida com os limites do próprio conhecimento, certo? E é daí que ele vai partir, né? Na obra Meditações Metafísicas, pessoal, se vocês lerem, se vocês encontrarem lá no material de vocês a obra Meditações Metafísicas, vocês vão perceber que da primeira meditação até a terceira meditação. Meditação são capítulos do livro, tá? Eles funcionam como se fossem capítulos do livro. Da primeira meditação até a terceira é o caminho de dúvida cética. É o caminho de dúvida, esses experimentos de pensamento que ele força, né, a gente fazer para ele reconstruir o conhecimento. Da quarta em diante, ele vai falar para a gente do caminho que se vai se estabelecer, né, para você fundamentar o conhecimento do mundo, clareza e distinção e assim por diante, né? E por ele ser um racionalista, ele vai basear, ou melhor, né, como convencionou-se a considerá-lo como racionalista, ele vai começar pelo eu penso, pela essência racional do homem, né, a essência, a sua natureza, sua alma, sua mente, certo? Para ele condicionar o conhecimento do ser humano a partir daí. Mas, professor, como que ele faz isso? E aí nós temos um outro caminho de reconstrução, né? O caminho de reconstrução ele fala, a nossa essência, né, a nossa alma, a nossa natureza, ela veio de algum lugar, e ele fala que isso veio de Deus. Deus para Descartes é um ponto fundamental para ele reconstruir o conhecimento dele, certo? Porque nós compartilhamos com Deus a essência de conhecimento. É claro que nós somos uma essência limitada, Deus é uma essência ilimitada, certo? Nós participamos dele em certo sentido. Mas justamente por estarmos participando dessa mesma essência, Deus nos garante uma essência, uma alma, uma mente que vai conseguir conhecer o mundo adequadamente. É claro que Descartes é um homem do século XVII, né? Ele não é um homem do século XX, ele não vai ter toda essa terminologia cientificista que nós temos hoje, né? Mas a partir daí que isso muda radicalmente a concepção de conhecimento, né, no âmbito da filosofia, consequentemente no âmbito da ciência. Ficou claro, Bianca, mais ou menos o caminho que a gente está fazendo? Né? Não, perfeito. Mas ele precisa começar daí. Nós temos uma essência. Né? Para Descartes, nós temos uma essência, uma alma, uma mente, o que ele está chamando de eu penso, de cogito, ou de res cogitans, né? Do latim da coisa pensante. Né? Então, ele estabelece a res extensa, que é a coisa física, da coisa pensante. Né? Nós somos, o nosso eu é a coisa pensante, né? É a coisa pensante. E o nosso corpo e os dados dos sentidos são as coisas extensas, as coisas materiais. Pode falar, Valdinei. Professor, a minha pergunta é a seguinte: quando ele considera alma, né, e corpo, isso, né? Certo. Certo. Aí ele considera isso não divisível. Ele considera isso, como posso dizer, elas não são separadas, mas elas não são a mesma coisa. Sim, porque na teologia você vai ter tricotomia e dicotomia. Exato, exatamente. Certo? Uhum. Da forma como ele coloca, ele está colocando de maneira dicotômica. Dicotômica, perfeito. Ele separa, mas elas interagem. Elas interagem, Perfeito. é isso mesmo. Perfeito, exatamente.
Tá, O ok, dicotômica no obrigado. sentido de ser dualista, porque Descartes ele é um dualista, certo? Ele vai falar o seguinte, que a nossa essência, a nossa natureza, a nossa mente, que é a palavra que a gente tá, né, vai colocar mais pra frente, Ok, ela é imaterial, certo? Ela é imaterial. Ela não pode ser reduzida ao corpo, porque se ela for reduzida ao corpo, ela perece, certo? Então ela precisa a mente e o corpo, a res cogitans e a res extensa são substâncias completamente diferentes, só que elas estão necessariamente interagindo, certo? Para Descartes, vamos colocar nos termos, né, que a gente utiliza hoje. Para Descartes, a mente interage, ela causa coisas, efeitos, fenômenos no corpo e o corpo causa efeitos na mente, certo? Então, por ok. exemplo, vamos colocar aqui, vou tentar colocar de uma formalização lógica aqui que pode facilitar um pouco aqui. Parará. Oh, meu Deus. Parará. Como é que eu vou sinalizar aqui uma coisa formal? Ô, professor, Diga, aí nessa questão que o senhor falou por último aí, pode eu falar. vou, eu vou brincar e vou falar sério, hein? Deixa eu falar. Então aí ele é behaviorista. Pois Ele é é, ele é, behavior. ele é quase isso, né? Se Ele bem que é... o behaviorista ele não vai. A única diferença é que ele vai dizer o seguinte, mas mente é um termo que não tem referência, né? Sim, sim. Por isso que eu Podemos falei, eu vou ver. brincar e vou falar sério. Sim, não, perfeito, mas é uma boa brincadeira porque isso vai influenciar radicalmente, né, os filósofos posteriores, principalmente, né, o Gilbert Ryle, né, eu comentei com vocês, né, eu não sei se você estava no momento, o Valdinei, a filosofia da mente, né, ela surge enquanto área acadêmica somente no século XX, né, os alunos até Uhum. perguntam assim, professor, mas na antiguidade, lá no medieval, eles não se questionavam sobre o espiritual ou mental? Sim, só que não nos mesmos termos. Não existia uma disciplina separada para você pensar isso, né? E o Gilbert Ryle, em 1949, ele escreve um livro chamado Conceito de Mente, né? O Conceito de Mente. E aqui, nessa obra, o Gilbert Ryle, ele funda a área de filosofia da mente. E o Gilbert Ryle, né, indo para a direção da brincadeira, ele é um behaviorista. E ele tem que ser necessariamente anticartesiano, se ele é um behaviorista nesse sentido, né? Uhum. E aí, deixa eu só colocar o nome dele aqui, Gilbert Ryle. Ele é influenciado por um filósofo da linguagem, e aí que vai entrar outra disciplina, né, nessas aulas de sábado, que é filosofia da linguagem. Ele é muito influenciado pelo Wittgenstein. Não sei se vocês já ouviram falar do Wittgenstein, né? Já. E aí ele vai ser bastante influenciado pela proposta do Wittgenstein, pela análise da linguagem, pela resolução da linguagem, principalmente no segundo Wittgenstein, e ele vai responder às concepções cartesianas do que é a essência, do que é a res cogitans, do que é a alma, do que é a mente, né? Perfeito, Valdinei. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês podem levantar a mão e comentar, senão não se acanha, tá? Pode interagir. Eu até prefiro, né, que vocês interajam durante as aulas assim. Mas beleza, vamos retomar então nossa linha para ficar ainda mais claro, né? Descartes, ele vai, deixa eu só voltar para meu slide aqui. Descartes, ele vai apresentar esse argumento principal, mas não é o único argumento, certo? Não é a única o ponto do caminho dele, ele estabelece a dúvida dos sentidos, ele radicaliza a dúvida dos sentidos, e ele radicaliza também a dúvida em relação ao raciocínio. Mas por que ele faz isso? Para ele poder encontrar algo que é claro, distinto, inquestionável. E aquilo que é claro, distinto, inquestionável é o eu penso. É esse eu, é essa essência, essa mente, esse espírito que está comigo todas as vezes que eu duvido de algo, que eu penso sobre algo, mesmo que eu esteja enganado. Aí que tá, né? Esse é o grande ponto, né? Mesmo que eu esteja enganado, no momento que eu estou pensando sobre esse engano, eu estou aqui. Eu existo. Eu não posso me enganar do que, não posso duvidar do que estou duvidando, não posso me enganar do que estou pensando, né, sobre essas coisas. Logo, ele encontra o ponto fundamental que nem mesmo o gênio maligno consegue destruir, nem mesmo o gênio maligno consegue, né, colocar em dúvida, que esse eu penso, esse eu pensante que está comigo todas as vezes que eu enuncio uma dúvida, todas as vezes que eu enuncio um pensamento, todas as vezes que eu penso sobre os dados
sentidos, ele sempre está comigo. Logo, Descartes encontra esse ponto fundamental, essa base, esse pilar, esse fundamento, e a partir daí que ele vai reconstruir todo o conhecimento dele, certo? Mas isso que o Valdinei comentou é muito importante. Por quê? Porque a partir... Qual é a proposta do Descartes, pessoal? Descartes, ele está fazendo questões, ele está apresentando para a gente perguntas tipicamente do conhecimento, né? Epistemológicas. Então, são perguntas típicas da teoria do conhecimento, certo? Se são perguntas típicas, né, do teoria do conhecimento, estamos nos perguntando aonde que começa o conhecimento no sujeito? Quais são as regras, quais são os critérios que o sujeito tem para conhecer o mundo, certo? E aonde a gente consegue chegar, até onde a gente consegue chegar, certo? Existem concepções que apresentam limites do nosso conhecimento. Não podemos conhecer absolutamente tudo. Outros autores que vamos analisar nas nossas próximas aulas apresentam justamente isso, quais são os limites do nosso conhecimento. Mas, beleza, tudo isso que eu acabei de falar são concepções, né, da epistemologia, são concepções da teoria do conhecimento, que lida com o conhecimento. Mas o produto, o resultado que surge dessas discussões, né, a respeito do conhecimento, o resultado disso é a típica filosofia da mente. São as típicas questões da filosofia da mente. Então, o Descartes, quando ele apresenta respostas sobre o conhecimento, ele nos apresenta o famoso problema, o famoso problema mente-corpo. Foi com Descartes que nós tivemos contato pela primeira vez, né, com a distinção mente-corpo. Então, a distinção mente-corpo, mente/corpo, né, é uma típica distinção, é o problema, o problema mais clássico da filosofia da mente, né? É o problema mais clássico da filosofia da mente, e o problema mais clássico da filosofia da mente, ela nasceu de questões epistemológicas. Ele nasceu de questões, né? Ele nasceu de questões tipicamente, né, da teoria do conhecimento. Ele nasceu na teoria do conhecimento, né, discutida e pensada ali na filosofia moderna. Então, por isso que o tema das nossas aulas de sábado são conhecimento e mente, porque são conceitos muito importantes que vai acompanhar grande parte das disciplinas do módulo de vocês que estão estudando nesse momento, né? É claro, vai chegar o momento de falar sobre filosofia da linguagem, né? Quando chegar o momento, né, do Wittgenstein, do Bertrand Russell, né? A gente vai analisar como conciliar, né, as noções de conhecimento e mente com a linguagem. Aí vai aparecer um terceiro cenário, né, que é a linguagem. Mas aqui, a partir de Descartes, pessoal, a gente pode já estamos tendo contato com o caminho de que, tentando responder concepções epistemológicas, tentando responder questões da teoria do conhecimento, percebemos a origem, né, do surgimento do problema clássico da filosofia da mente, que é a distinção mente-corpo. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Pessoal, podem perguntar. Se não ficou claro alguma coisa, pode ficar à vontade de me interromper. Beleza, estamos no século 17. Com Descartes estamos no século 17. E Descartes, ele causou um rebuliço na filosofia. Ele causou, não é à toa, né? Olha só, aqui no chat de vocês está um autor da filosofia contemporânea, Gilbert Ryle, né, que escreveu um livro em 1949. Então você imagina, um filósofo como Gilbert Ryle, ele ainda está respondendo às concepções cartesianas. Então, para você ter uma ideia do quão influente foi esse caminho estabelecido por Descartes, né? Esse método estabelecido por Descartes, né? E não é claro, isso vai estar tanto presente, isso vai estar presente tanto nas meditações metafísicas quanto, né, no discurso do método, né?
essa mesma linha que o Descartes construiu. Como que, a partir da onde que podemos reconstruir o conhecimento? Aquilo que é muito simples, que é muito básico, né? Isso está tanto nas meditações metafísicas quanto no discurso do método, e aquilo que é mais básico, aquilo que é mais simples é o eu penso, é a res cogitans, é o sujeito que pensa, é o sujeito que tem essa mente, é o sujeito que tem esse espírito. Em nenhum momento da história da filosofia nós começamos pelo sujeito. O conhecimento, né, antes de Descartes, ele era dado de uma forma bastante teleológica, bastante metafísica, certo? Para Platão você tinha o processo de reminiscência, para Aristóteles você tinha as categorias, né? Agora para Descartes tudo, absolutamente tudo, em termos de conhecimento começa em nós, começa no sujeito. E o sujeito tem todas as características necessárias para conhecer o mundo. Mas, professor, o Descartes está falando no conhecimento científico? Não necessariamente. Ele está falando do conhecimento mais trivial que nós temos do cotidiano. Por exemplo, eu estou com essa garrafa de água aqui na minha mão, certo? E no meu senso comum, no cotidiano, eu tenho condições para dizer que eu sei que essa garrafa de água está aqui na minha mão. Que eu tenho condições para acreditar e justificar que essa garrafa de água está aqui na minha mão, certo? O Descartes vai dizer, você tem sim todos os critérios para justificar que ela está na sua mão, mas todos os critérios começam no seu elemento mental, no seu elemento, o sujeito na sua condição, né, na sua essência mental, espiritual, na sua res cogitans, é ali que está todos os critérios para ele justificar o conhecimento e o conhecimento mais trivial do mundo, certo? Então, quando fala, por exemplo, problemas a respeito do conhecimento, problemas epistemológicos, não estamos ainda no cenário da ciência, né, da comunidade científica. Estamos falando do conhecimento mais trivial do nosso dia a dia. Como é que eu sei que eu estou diante da tela do computador? Como é que eu sei que vocês estão na casa de vocês, na região de vocês, me ouvindo o que eu estou falando? Como é que eu sei que eu estou segurando esse livro aqui na minha mão? Então, falar de conhecimento epistemologicamente é falar desses exemplos muito próximos, muito comuns, né? muito intuitivos, bastante cotidianos, digamos assim. Agora, quando estamos falando de fundamentar o conhecimento de forma científica, não vai entrar somente, né, raciocínio, sentidos, vai entrar métodos e vai entrar experimentações. Aí vai entrar outros ingredientes nesse grande bolo, né? Vão entrar outros ingredientes nesse bolo que diz respeito, que são questões tipicamente da tchananã, filosofia da ciência. Professor, filosofia da ciência e epistemologia são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, pessoal. Epistemologia lida com conhecimento, os critérios, as origens, no seu ambiente mais comum, mais trivial. Filosofia da ciência, ela lida sim com conhecimento, mas agora de uma forma sistemática, de uma forma metodológica, para garantir, por exemplo, teorias e experimentações e previsibilidade. E aí estamos lidando com outras camadas do que é o conhecimento. Não estamos mais no âmbito do cotidiano e no âmbito da trivialidade. Estamos no âmbito, por exemplo, da comunidade científica. Mas isso vai ficar cada vez mais claro, pessoal, porque embora não seja uma disciplina do módulo atual de vocês, né, consequentemente essas discussões sobre mente e sobre conhecimento, a gente vai lidar em algum sentido com filosofia da ciência um pouco mais lá na frente. Ficou claro, gente? Bianca, Valdinei, Leonardo, Denise, tudo certo? Alguma coisa não ficou clara? Gente, não se preocupem, tá? Certinho, professor. Certinho? Para mim tudo certo também. Opa, perfeito. Eu vou compartilhar, eu vou comentar com a tutora Brenda, com a tutora Nayara, para compartilhar nossa última aula. Nossa última aula não está no YouTube, né? E eu vou colocar essa aula aqui também lá no YouTube para vocês, né, recapitularem essas informações, perfeito? Hoje foi uma aula 100% cartesiana. Na nossa próxima aula nós iremos fazer um caminho agora humeano, né? A gente vai fazer um caminho tipicamente britânico. E ser tipicamente britânico na filosofia, na teoria do conhecimento, na filosofia moderna, é ser tipicamente empirista. E aí que nasce, Valdinei, nasce os hard mesmo, né? Os radicais, né? Os empiristas nascem ali, nesse sentido. Ok.
E ali, mas uma coisa bastante clara, pessoal, acho que é o ponto mais forte dessa nossa aula de hoje, já que estamos falando de conhecimento e mente. Nasce com Descartes, né? Nasce com Descartes o problema mente-corpo. Como que a mente ela está necessariamente separada do corpo. Mas como assim necessariamente separada do corpo, né? A mente é uma substância distinta do corpo. Uma mente é uma substância, ela participa, mas ela não é o corpo. É claro, vai existir filósofos, né, que vão unir, vamos dizer que quando se fala sobre mente, você fala do corpo. Eles são a mesma coisa. Descartes ele estabelece essa perspectiva dualista. Mente e corpo são substâncias radicalmente distintas, mas elas interagem entre si. A mente ela causa efeitos no corpo e o corpo causa efeitos na mente. Então, eu não sei se vocês já estudaram lógica formal, mas é uma bicondicional, certo? Eu tentei colocar isso no chat, não consegui, caramba. Vamos ver se consigo fazer isso aqui. Aqui, consegui. Agora foi. Né? Vocês conseguem ver isso aqui no chat, pessoal? Corpo, uma bicondicional, uma setinha dos dois lados, né? Entre mente e corpo. Isso aqui, pessoal, na linguagem lógica é a bicondicional, certo? O que significa? Que a mente ela causa efeitos no corpo e o corpo ela causa efeitos na mente. Ela pode fazer essa bicondicional, né? Ela condiciona elementos no corpo e pode condicionar elementos na mente. Então, o argumento, a justificativa de Descartes para dizer que mente e corpo estão interagindo é a causalidade, é o argumento causal, certo? O argumento causal. A pessoa pode perguntar, poxa vida, professor, mas se elas são coisas completamente diferentes, como é que elas estão juntas? Pelo elemento causal. A mente causa, né, efeitos no corpo e o corpo ela vai causar efeitos na mente, certo? Consequentemente, isso vai dar, né, isso vai ser questionado pelos empiristas, consequentemente vai ser questionado por diversos outros autores, mas aqui surge, né, o primeiro grande problema, e se não for o maior problema da filosofia da mente. E da onde que surge, né, o maior problema da filosofia da mente? De questões epistemológicas. Ela surge na teoria do conhecimento, ela surge na tentativa dos modernos de reestruturar o conhecimento humano. Então, na filosofia moderna, o período moderno, pessoal, foi tão radical que lá nasceu, né, a ciência moderna, lá nasceu muitas concepções que serão preservadas, inclusive na psicologia, lá nasceram diversas concepções que vão dar origem a uma concepção ética que vai ser diferente das concepções éticas do medievo e da antiguidade. Então, o período moderno é a grande virada de chave na filosofia. Mas aí a pessoa escuta assim, mas professor, então o senhor está dizendo que a antiguidade e o medievo eles são praticamente iguais? Não, eles não são praticamente iguais, né? Porque no período medieval, por exemplo, você tem pesquisas, ou melhor, você tem discussões lógicas da linguagem que vão consequentemente influenciar filósofos da contemporaneidade, né? Só que o medievo, embora apresenta pesquisas diferentes, um pouco mais sofisticadas do que foi a antiguidade, né? Eles ainda estão preservando algumas concepções, né? O medieval ainda está preservando algumas concepções da antiguidade. E qual é a principal coisa que o medieval ele está preservando do antigo, da antiguidade? Ele está preservando a causa final, a teleologia, o telos, o propósito. A modernidade, por que ela radicalizou bastante coisas? O período moderno, gente, século XVI, XVII, XVIII, a teleologia, o telos, o propósito da natureza, ela é deixada de lado. Mas eles estão dizendo que não existe, professor? Não, os modernos não estão dizendo que não existe causa final, propósito, né, teleologia. Eles estão dizendo que nós não temos conhecimento suficiente para provar que existe, né, teleologia, propósito e objetivo. Mas aí, professor, fica problemático, né? Se a gente colocar uma concepção, né, de que a natureza apresenta padrões, apresenta regras, né? É possível dizer, professor, que existe um propósito, existe uma teleologia. A gente pode pressupor, né? Mas os modernos, né,
Por que que eles vão questionar, né, e vão colocar que parece que não podemos conhecer o propósito da natureza, a finalidade dos padrões da natureza? Porque nós não temos, né, não estamos no nosso aparato cognitivo instrumentos suficientes para poder conhecer essa teleologia, digamos assim, né? Consequentemente, até aproveitando a observação do Valdinei, né, os empiristas, os filósofos britânicos, né, diferentemente dos franceses e dos alemães, né, diferente de Descartes, diferente de Leibniz, diferente do Spinoza, diferente do Wolff, que são tipicamente filósofos franceses e alemães, né, racionalistas, os filósofos britânicos, os filósofos das Ilhas Britânicas, eles vão apresentar uma postura antimetafísica. O que é ser antimetafísico? Eles vão fundamentar toda a análise deles a partir da experiência, a partir dos dados concretos, e tudo que for muito especulativo, como alma, como eu, como telos, como propósito, eles vão se distanciar. E isso, pessoal, vai influenciar bem fortemente uma tendência, ou melhor, um movimento que vai acontecer lá no século XX na filosofia, que é o positivismo lógico. O positivismo lógico é ali que nós temos a radicalização dessa posição antimetafísica, certo? Dessa posição que vai, consequentemente, dizer o termo mente não tem significado, o termo substância não tem significado, o termo causalidade não tem significado. Por que não tem? Porque são concepções metafísicas, e concepções metafísicas, segundo esses autores, são concepções muito especulativas, muito gerais, muito abstratas, que não podem ser observadas, né? Então aí que nós temos essa radicalização do argumento. Mas tudo isso, todo esse rebuliço, né, do que é epistemologia e do que é filosofia da mente, começa com o nosso Renatinho das cartas, que é o René Descartes. Beleza, pessoal? Pessoal, eu coloco muitas coisas, né? Muita terminologia, né, que não se preocupem, a gente vai sempre esclarecer. Às vezes parece bastante repetitivo, eu sinto isso, né, que às vezes parece bastante repetitivo, mas é importante sempre retomar para que isso seja muito claro para vocês, perfeito? Então, o nosso filosofês, ele vai ficar cada vez mais sofisticado conforme as aulas de sábado elas avançam. Perfeito, pessoal? Professor, poderia disponibilizar a aula depois no YouTube para que possamos rever o conteúdo? Com certeza. Daiana, com certeza. Eu vou pedir para a tutora Nayara e para a tutora Brenda disponibilizar a nossa aula anterior, que ainda não está lá, e essa aula de hoje, certo? Vocês podem entrar em contato comigo ao momento que vocês sentirem vontade. Eu vou colocar aqui, ó, o meu e-mail. Então, por favor, anotem meu e-mail, tá? Augusto ferreira@unicv.edu.br, certo? Coloquei certo aqui? Professor Augusto Ferreira @unicv, escrevi errado aqui. É .edu, tá? Eu coloquei .ed. .edu. E aí, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo a um momento que for. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, pessoal, devido à correria das aulas presenciais, mas com certeza eu vou recebê-los e vou responder as dúvidas que vocês tiverem. Retomem as aulas, tá? Não se preocupe com o filosofês vai ficar cada vez mais claro, certo? Leia o material de vocês sobre filosofia moderna, filosofia contemporânea, filosofia da mente e filosofia da linguagem. Eu vou enfatizar, pessoal, leiam filosofia moderna, filosofia contemporânea e filosofia da mente, né, que são as principais discussões que estamos tendo aqui nas aulas de sábado. Professor, mas a filosofia contemporânea é bastante ampla. Identifiquem as partes na filosofia contemporânea que estão falando sobre concepções de conhecimento e mente, tá? Porque a filosofia contemporânea é um ambiente mais amplo que nós temos nas histórias da filosofia, né? Então sempre foquem nas discussões que estamos tendo sobre conhecimento e mente quando forem ler alguma coisa lá na filosofia contemporânea. Perfeito, pessoal? Perfeito, pessoal. Foi uma ótima aula, professor. Muito obrigada. Opa, que isso. Ó, qualquer coisa, né? Vocês podem me interromper a qualquer momento para deixar claro algum conceito, algum argumento, né? E comentar as leituras que vocês estão fazendo. Pessoal, podemos encerrar a aula de hoje? O Valdinei levantou a mão. Pode falar, Valdinei.
Professor, só contribuindo na mesma linha que Bianca, Certo. de fato, a aula de hoje, a anterior também, né, foram excelentes aulas, tá? Opa, obrigado, Valdinei. Fico feliz, né? Porque uma coisa que me preocupa bastante, né? É essa limitação das aulas remotas, né? Que a gente não está interagindo em sala de aula, assim, às vezes por alguma limitação técnica, alguma coisa cai, eu fico preocupado com a minha rede, sabe? Mas que bom que está tudo caminhando conforme o combinado. Mas já anotem meu e-mail aí, qualquer coisa, qualquer sugestão, qualquer material que vocês queiram complementar, entre em contato comigo que a gente vai estar disponibilizando. Perfeito, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, né, nesse sentido, pela atenção. Um bom sábado, um bom domingo, tudo de bom, até mais. Tchau, professor. Um abraço. Bom final de semana aí. Igualmente.